Bom dia! Vamos falar sobre as características, a formação e expansão do islamismo. As principais características do islamismo. Todo indivíduo que pratica o Islã é chamado de muçulmano. O islamismo é uma religião monoteísta, sendo assim, acreditam na existência de apenas um Deus e ele é Alá. Tem-se como um dos seus maiores profetas Maomé, também conhecido como Mohammed. O islamismo é a segunda maior religião do mundo em número de praticantes e uma das religiões que mais crescem na atualidade. O islamismo originou-se no século VII, no período chamado a Alta Idade Média, na região conhecida como Península Arábica, onde hoje está localizada a Arábia Saudita. Nesta época, esta região era desértica, de poucas cidades, onde grupos nômades ficavam circulando. Devido a esse contexto, os árabes desenvolveram muitas rotas comerciais, ligando o Oriente ao Ocidente. Por volta dos seus 40 anos, a vida de Mohammed mudou completamente, quando ele recebeu uma revelação do anjo Gabriel que revelou a existência de somente um Deus, Alá, e que as pessoas deveriam viver e crer nesse Deus. Este evento ficou conhecido na tradição religiosa muçulmana como Noite do Destino. Os muçulmanos não adoravam Mohammed, mas o considerava como o último de uma série de profetas que trouxeram a revelação da mensagem de Alá. E então Maomé começou a pregar sobre Alá. Porém, na época, a Península Arábica era marcada pelo politeísmo, e este período pré-islã, na tradição muçulmana, é conhecido como a época da ignorância. A pregação de Mohammed desagradou as autoridades locais por atacar o politeísmo, e o profeta muçulmano e seus seguidores passaram a ser perseguidos. Essa perseguição colocou em risco a vida de Mohammed e seus seguidores, e então o profeta do Islã acabou tendo que fugir para outra cidade da Península Arábica, Medina, e esta fuga ficou conhecida como Hégira. Quando Maomé chega a Medina, ele busca apoio, conseguindo a ajuda da elite comercial, chefes religiosos, mais tarde chamados de califas, formando um grande exército para retornar a Meca. Com êxito, retornou e conquistou Meca de forma pacífica. Mohammed batizou a Kaaba, Pedra Negra, antes considerada um símbolo politeísta, que passou a ser o templo de Alá. Ainda em vida, Mohammed foi responsável pela unificação da Península Arábica, que até então não possuía unificação política. Mohammed faleceu em 632 d.C. E depois disso, seus seguidores, os califas, trataram de expandir as mensagens do islamismo por outras regiões da Ásia, África e até da Europa. Mesmo com a expansão do islamismo, eles aceitaram outras religiões, porém esses infiéis que não se converteram tiveram que pagar tributos. A expansão islâmica na Idade Média é muito importante. Ela vai se dar pela Síria, Palestina, Mesopotâmia, onde está localizado o Iraque, parte do Irã, norte da África, Índia, parte do Mediterrâneo e até mesmo na Península Ibérica, onde está hoje Portugal e Espanha. Após conquistar o norte da África, os muçulmanos foram expandir em torno da Península Ibérica. O islamismo chegou pelo Emirado de Córdoba, que foi um dos maiores pontos islâmicos ali na Península Ibérica, no continente europeu. No entanto, apesar de ter um exército forte, uma cavalaria armada, os islâmicos começaram a avançar em direção ao Reino Franco. E lá eles vão ser surpreendidos pelas tropas de Carlos Martel, que era o rei franco, onde aconteceu a Batalha de Poitiers. Batalha esta que conseguiu barrar o avanço islâmico pelo continente europeu. Ao longo da história, muitas batalhas ocorreram entre cristãos e muçulmanos. Essas batalhas ficaram conhecidas na história como as Guerras de Reconquistas. Em suma, as principais características do islamismo são o monoteísmo, livro, Corão ou Alcorão, principal profeta Maomé, acreditam
crença na imortalidade da alma, crença em um juízo final, aceitação da poligamia. O islamismo tem duas vertentes: xiitas, a mais rigorosa em relação aos princípios do Alcorão, e sunitas, representa a maioria dos muçulmanos na atualidade. Os 5 pilares do islamismo são fé em Alá, oração 5 vezes por dia, doação aos pobres, jejum no Ramadã, peregrinação a Meca, onde tem que acontecer pelo menos uma vez na vida. Agora eu vou explicar um pouquinho dos 5 pilares. O primeiro significa que é a porta de entrada do indivíduo do Islã, e nenhuma pessoa é considerada muçulmana sem que tenha feito a mesma. Ela é natural, feita pelo muçulmano todos os dias, durante as orações e súplicas. Ela consiste em dizer: não há divindade além de Alá e Mohammed é mensageiro de Alá. No segundo pilar, o salat é a oração obrigatória dos muçulmanos, que deve ser praticada 5 vezes ao dia em horários específicos, de acordo com a posição do sol. Durante o salat, o muçulmano respeita o Alcorão e faz súplicas prescritas pelo profeta Mohammed. O terceiro pilar, zakat, é a doação compulsória de 2,5% para aqueles que têm a capacidade de pagá-la, ou seja, que possuem o valor de bens acima de 85 gramas de ouro. O valor é pago sobre a parte que excede esses 85 gramas de ouro e é geralmente pago para instituições que fazem a distribuição dos valores entre os pobres e os necessitados. Quarto pilar, jejum no mês do Ramadã. Mas o que significa mês do Ramadã? O mês do Ramadã é o 9º mês do calendário islâmico, na qual a maioria dos muçulmanos pratica o seu jejum ritual. Ou seja, durante todo o mês lunar do Ramadã, deve ser praticado por todo muçulmano com a capacidade de jejuar, iniciando o jejum antes do sol nascer e encerrando após o sol se pôr. Quinto e último pilar, peregrinação a Meca ou Hajj. A viagem de peregrinação a Meca deve ser feita pelo menos uma vez na vida pelos muçulmanos com condições para tal. Na peregrinação, vários rituais são praticados de acordo com a tradição abrâmica da peregrinação, tendo este pilar sido iniciado com o profeta Abraão em suas visitas a Meca.